Futebol na Alemanha Oriental, a rivalidade entre Union Berlin e Dinamo de Berlim e como faltou carinho na unificação da Bundesliga. A gente vai começar nossa história em 1933, na época do Adobe Ripley, com a Gauliga, e não é a Liga do Gaulês. Gaul significa algo regional ou distrital. E essa era a ideia mesmo, ser como um estadual, começando apenas com 16 províncias e foi se expandindo conforme o chorume ia se expandindo pela Europa também. Nas últimas edições tinham clubes da atual Rússia, Polônia, República Tcheca, Luxemburgo, França e principalmente da Áustria. E aqui vai o fact de hoje, já que o contexto não permite ser fã. Sabia que o Rapid Viena da Áustria é campeão alemão? Isso mesmo, na época da Gauliga o clube conquistou o título nacional em 41. Além disso, o próprio Rapid e o First também ganharam a Copa da Alemanha em 38 e 43. Mas como assim, Mamute? Não, no estadual, como que eles foram campeões alemães? Bom, a partir de 34 se juntavam todos os campeões de Gauligas no mata-mata, para definir quem seria o campeão nacional. Quem teve muito sucesso na época foi o Schalke, ganhando 6 das 11 edições. O Dresdner conseguiu ser bi, o Rapid ganhou a sua, como eu falei, o Hannover também e o Nuremberg ganhou uma. Vale lembrar que o Dortmund e o Bayern se ferraram muito nessa época aí. O Dortmund por ser operário e por ter tendências judaicas, que era basicamente não banir os judeus do clube. O Bayern por ser um clube judeu mesmo, inclusive seu maior presidente da história foi até para campo de concentração, já contei essa história aqui no perfil. Vale muito a pena dar uma olhada lá. Principalmente porque hoje em dia tem idiota desinformado que associa o Bayern com o regime, né? Olha que absurdo. Não vou me aprofundar muito na divisão da Alemanha aqui não, mas para quem não sabe ficou dessa forma. Tem gente que acha que ela era dividida no meio, 50% capitalista e 50% socialista, mas não era bem assim, já que a parte ocidental tinha mais que o dobro de território e quase o triplo de população. Durante a ocupação dos aliados, qualquer organização alemã era proibida de funcionar, inclusive as esportivas. Então só quando a Alemanha foi dividida que o futebol voltou realmente. Quem deu o primeiro passo foi o lado oriental, criando a Oberliga já em 49. Na porção ocidental, a Copa Nacional foi introduzida em 53 e a Bundesliga então demorou muito, só em 63. Na Alemanha Oriental a gente pode dividir os times em 4 categorias. Os BSG, que eram clubes das empresas estatais, com destaque para o Chemie Leipzig, da indústria química, e os times das empresas de energia, o Turbine Halle e o Turbine Erfurt. Mas esses clubes tinham diversas áreas, de mineração, correio, comércio, aço, ferrovia, cada um era de uma área. Os ASV, que eram os clubes do Ministério da Defesa, com destaque para o Vorwärts Frankfurt, que foi o Vorwärts Berlim antes. Os Dínamos, que eram os clubes da polícia secreta, com os dois maiores da época, o Dinamo Dresden e o Dinamo Berlim, e tem uma treta entre eles. Inclusive aqui, desculpa pela minha pronúncia, eu não falo alemão não pra falar esses nomes aqui. E por último, os FC, os clubes de futebol normais, que foram permitidos só em 65. Com destaque para o Magdeburg, Hansa Rostock, que é extremamente polêmico, hoje em dia é considerado o clube mais à direita da Alemanha nas principais divisões. O Carl Zeiss Jena, que tinha suporte da Zeiss. Lokomotiv Leipzig, que tinha apoio da estatal ferroviária, mas não era BSG. E o Union Berlin, que é um time de meio de tabela, mas hoje está na Champions. Agora sim um fun fact de verdade, o Carl Zeiss Jena foi vice da Taça dos Vencedores de Taças, em 81, perdendo para o Dinamo Tbilisi, na segunda e última final socialista da UEFA na história. A primeira tinha sido o Dinamo Kiev 3, Ferencváros 0, na mesma competição, só que em 75. Mas as histórias mais interessantes dessa época envolvem o Dinamo Berlim, que era o clube do regime sem sombra de dúvidas. Isso porque o Eric Miel, que era torcedor do clube, tinha até fotos e flâmulas do time na Stasi. Já na fundação, a primeira canetada para beneficiar o clube da capital. O Dinamo Dresden era campeão em 53 e terceiro colocado em 54. O Dinamo Berlim é fundado em 54. A polícia secreta que tocava ambos chegou lá, pegou todos os jogadores do Dresden e mandou para Berlim. Mesmo assim, a incompetência do BFC Dinamo, novo nome do Dinamo de Berlim, falou mais alto, já que com o melhor elenco do campeonato não conseguia a taça de jeito nenhum. E na temporada de 77-78, o Dinamo Dresden já tinha ganho mais 5 títulos, empatado com o Vorwärts, e a perspectiva era que o time da Saxônia ia dominar o cenário nacional. Até que aí, meu amigo, na base da canetada e dos ameaços, além do mérito esportivo, é claro, o BFC Dinamo emplaca um decacampeonato, de 78-79 até 87-88. Claro que a rivalidade com o Dresden cresceu mais ainda, já que o clube da Saxônia foi vice 6 vezes nessa época. Mas outra rivalidade foi consolidada também, apesar de pesar muito pro lado, o BFC Dinamo também era rival do Union Berlim. Com muitos xingamentos à Stasi e uma demanda por futebol com justiça. Sem pensar a torcida do Union, que pegava muito no pé da Stasi, e do BFC Dinamo. No comando do rival, a torcida do Union chegou a destruir o estádio dos caras, arrancaram até o banco de reserva, mano. Mas dentro de campo, o BFC Dinamo dominava todo mundo com facilidade. Até a queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha. Na temporada 89-90, o clube já é sucateado, tem que mudar de nome para FC Berlim e perde todos os benefícios que a Stasi os dava. Terminando a temporada em 4º lugar, fora das competições europeias. Aí na temporada 90-91, que seria a última da Oberliga, reunificando assim também o campeonato nacional, o FC Berlim conseguiu um mero 11º lugar, que dava o direito de ir apenas para a 3ª divisão nacional. Além disso, por tudo que acontecia antes da reunificação, o clube foi por muito tempo mais odiado de toda a Alemanha. Mas a reunificação das ligas é muito polêmica, tem gente que acha muito injusta, tem gente que acha muito justa, tem quem vê alguns problemas da forma que foi feita. Então surge uma questão de que o lado oriental foi prejudicado, mas o que alimenta essas narrativas?
primeiro ponto que eles apontam é um favorecimento do Hansa Rostock, que eu sinceramente não vejo. Já que o título e o direito de ir para a Bundesliga foi ganho no campo, mas pelo clube ter se tornado de direita, essas polêmicas às vezes voltam. Já que o Hansa nunca tinha ganho um título da Oberliga, apenas 5 vices, e eles ainda ganharam a Copa da Alemanha Oriental naquele mesmo ano. Outro questionamento foi de como a reunificação aconteceu, cagando para a história prévia, mandando clubes como Magdeburg e o FC Berlim, antigo Dinamo Berlim, para a terceira divisão. Chemnitzer, Erfurt e Lokomotiv Leipzig para a segunda divisão, clubes que eram muito tradicionais. Muito mais que o Hansa, por exemplo. O único incontestável foi o Dinamo Dresden, que foi para a primeirona já que foi vice e historicamente brigava com o rival de Berlim para dominar o cenário local. Quem argumenta que foi uma decisão injusta criou uma divisão igualitária, fazendo que cada divisão se inchasse, algo que eu acho impossível, ou criou que os clubes tradicionais também tivessem o direito de disputar a Bundesliga. Do outro lado, o argumento que o nível técnico era diferente faz total sentido, além do êxodo de talentos, comparando uma liga com a outra e até um país com o outro. Mas algumas coisas são indiscutíveis e podem ser usadas como argumento para os dois lados. A diferença estrutural e financeira dos clubes. Na época, com o futebol já inserido demais no capitalismo, é verdade que o lado oriental estava bem atrasado e isso influenciaria no campo sem dúvida. Outro ponto é a competitividade nas ligas. Hoje se vê o Bayern ganhando toda hora, mas nem sempre foi assim. Nos anos 90 e 2000 era uma liga muito mais equilibrada e o argumento da Oberliga ser pouco competitiva e revezar poucos campeões nos últimos anos pesava também. E por último, o domínio cultural, que ia além do futebol, já que economicamente a diferença dos países era bem grande também, e com culturas diferentes, a que tinha mais dinheiro ia dominar, ainda mais no futebol cada vez mais globalizado. Acho que todos concordam nessa parte, a diferença é que um lado acha injusto e que deveriam tentar equiparar as ligas estruturalmente, e o outro diz que já que era assim mesmo, o mais justo era dividir da forma que foi, cara. O futebol alemão é riquíssima em história, essa história que se entrelaça bastante com a da Alemanha em si também. Então se você gostou do vídeo primeiro, curte aí, comenta pra engajar, ajudar nós. E eu sugiro fortemente que você assista os 2 vídeos que eu fiz do Kurt Landauer, o maior presidente da história do Bayern, que foi perseguido pela Adolf Hitler e depois fez um plano milagroso para salvar o Bayern da fome no pós-guerra. Tenho certeza que você vai gostar. Um abraço e fui!